tribunal lotado, já abalado por testemunhos explosivos, o astro de Hollywood Leonardo DiCaprio depôs e ninguém esperava o que sairia de sua boca em seguida. Conhecido por filmes de grande sucesso e ativismo ambiental, DiCaprio revelou um capítulo sombrio de sua vida que a maioria nunca havia imaginado. Sua voz tremeu ao descrever uma noite. Um convite de Sean Diddy Combs que mudou tudo o que ele achava que sabia sobre festas de celebridades. Não era apenas champanhe e câmeras. Era algo muito mais sombrio. O que Leonardo revelou não apenas chocou o júri, mas acendeu uma tempestade na mídia que forçou até os mais poderosos a finalmente encararem as consequências. O que ele viu? Por que ele ficou em silêncio por tanto tempo? E o que isso significa para o futuro do julgamento de Diddy? O silêncio no tribunal era sufocante. Câmeras não eram permitidas lá dentro, mas isso não importava. O mundo estava assistindo. Repórteres lotavam os degraus do tribunal, digitando freneticamente em laptops, tentando acompanhar a história da década. E então veio o momento que ninguém esperava. Leonardo DiCaprio, um dos atores mais celebrados vivos, entrou na sala. Ele usava um terno escuro e uma expressão visivelmente abalada, dando passos lentos e deliberados enquanto se aproximava do banco das testemunhas. Suspiros ecoaram pela galeria. Isso não era uma participação especial, era um testemunho. O juiz pediu silêncio. DiCaprio sentou-se, respirou fundo e olhou diretamente para Sean Diddy Combs do outro lado da sala. O que se seguiu não foi uma atuação, foi uma confissão de horror, sobre coisas que ele viu em uma festa exclusiva para a qual foi convidado uma vez, organizada pelo próprio Diddy. Já estive em muitas festas estranhas em Hollywood, ele começou, sua voz firme, mas distante. Mas esta foi diferente. Esta foi orquestrada. Ele descreveu uma mansão particular, remota e segura, com entradas controladas por portões e convidados chegando em jatos particulares. DiCaprio admitiu que estava curioso. Pensei que seria glamouroso, celebridades de primeira linha fazendo contatos, esse tipo de coisa. Mas o que encontrei foi algo completamente diferente. A festa, segundo DiCaprio, começou como qualquer outra reunião de elite. Champanhe, segurança, buffet de alta qualidade, tudo completo. Mas à medida que a noite avançava, ele começou a notar coisas que não pareciam certas, ele disse. Havia salas onde os convidados não podiam entrar. Pessoas que pareciam jovens demais para estarem bebendo, e uma tensão distinta no ar. Senti como se tivesse entrado em um lugar onde não deveria estar, ele admitiu. Então ele soltou a bomba. Havia uma sala dos fundos que eu não deveria ver. A porta estava entreaberta, vi câmeras, pessoas enfileiradas e Diddy estava lá, dando ordens. Não era mais uma festa, era algo mais sombrio, algo orquestrado. A galeria suspirou em choque. Diddy permaneceu imóvel, ladeado por sua equipe jurídica. O juiz permitiu um breve recesso enquanto os murmúrios se transformavam em manchetes. O testemunho de DiCaprio acabara de estilhaçar o véu que cercava o círculo íntimo de Diddy, e isso era apenas o começo. Após o recesso, Leonardo DiCaprio retornou ao banco das testemunhas. Desta vez, ele parecia ainda mais resoluto. O que ele estava prestes a dizer o colocaria no centro de uma das revelações mais perturbadoras de todo o caso. Quando vi a sala dos fundos, ele disse pausando, não sabia se o que estava testemunhando era ilegal, mas sabia que não era certo. As pessoas lá dentro, algumas delas estavam nervosas olhando para as câmeras, não estavam se divertindo, estavam sendo observadas. Ele descreveu uma garota que não poderia ter mais de 20 anos. Ela estava sentada em um sofá de veludo vermelho, cercada por um grupo de homens bem mais velhos. Cruzei o olhar com ela por um segundo.
DiCaprio disse. E naquele relance, ela parecia apavorada. Sua voz falhou, e o tribunal ficou pendurado em cada palavra sua. Aquele olhar nunca me abandonou. Léo então descreveu como a segurança na festa era estranhamente agressiva. Os convidados não podiam circular ou fazer perguntas. Você tinha que ficar nas áreas públicas, ele continuou. Havia seguranças, alguns com fones de ouvido, outros não, que educadamente, mas com firmeza, te redirecionavam se você tentasse explorar. Mas não eram apenas as salas que eram proibidas, era o comportamento. DiCaprio disse que por volta da meia-noite começou a ver pessoas desaparecerem por longos períodos. Celebridades que ele reconhecia, de repente ausentes e depois reaparecendo pálidas ou desorientadas. Não era apenas uma festa, era como se as pessoas estivessem sendo processadas. Essa é a palavra que eu continuava ouvindo. Processadas. O tribunal congelou em descrença. Leonardo disse que tentou sair mais cedo, mas foi informado que seu motorista havia se atrasado. Quando ele insistiu, um homem de terno preto o puxou de lado e disse calmamente: Senhor DiCaprio, nós o respeitamos demais para que você saia assim. Por favor, permita-nos acompanhá-lo até o lounge. Eles disseram como se fosse um privilégio, Léo relatou, mas pareceu um aviso. Ele ficou em uma sala com paredes de vidro por mais de 1 hora, sem sinal de celular. Apenas jazz suave tocando e um barman que nunca falava. Finalmente, um carro chegou e ele pôde sair. Nunca contei a ninguém, ele admitiu, porque não achei que alguém acreditaria em mim. Mas agora que vejo o que está vindo à tona, eu tenho que falar. O juiz assentiu solenemente e a equipe jurídica de Didi rabiscou notas furiosamente. O que DiCaprio viu não era uma festa, era uma máquina, e as pessoas lá dentro eram suas, peças móveis. Depois de revelar o que viu por trás da cortina de veludo, perguntaram a DiCaprio como Didi reagiu à sua presença naquela noite. Foi aí que ficou realmente estranho, Léo respondeu, porque quando eu estava prestes a sair daquela área dos fundos, Didi me viu por apenas 1 segundo, e juro que ele me olhou como se eu soubesse demais. O ator descreveu um olhar intenso. Não era raiva, não era nem surpresa. Era algo mais calculado, como se ele estivesse me arquivando em sua mente, Leonardo admitiu. Ele não tinha percebido o peso daquele momento até mais tarde, quando pessoas que ele conhecia se distanciaram, quando projetos de filmes pararam e quando as ligações não foram atendidas. Era como se algo invisível me empurrasse para fora de certas salas, ele disse baixinho, mas deliberadamente. Ele começou a reencontrar pessoas daquela festa de passagem, em galas e premiações, e elas me davam esse olhar estranho. Como se todos tivéssemos sido marcados. Léo disse que começou a ter pesadelos com aquela casa. Ele tentou ignorar, racionalizar. Talvez fosse apenas uma coisa estranha de Hollywood, ele disse a si mesmo. Mas então eu vi as alegações, a história da Cassie, os vídeos, os desaparecimentos. Foi por volta dessa época que ele recebeu uma ligação anônima. Eles sabiam que eu estava na festa. A pessoa que ligou disse: "Você viu mais do que deveria. Deixe isso morrer, Léo." Então, desligaram. Ele nunca contou a ninguém, nem ao seu assessor de imprensa, nem ao seu agente, nem mesmo aos seus amigos, mais próximos até agora. O tribunal permaneceu em silêncio chocado. A promotoria fez uma última pergunta. Por que se apresentar agora? DiCaprio olhou diretamente para Didi e respondeu: "Porque ninguém é grande demais para cair, nem mesmo você." E com isso, uma das maiores estrelas de Hollywood acabava de ajudar a derrubar um dos homens mais poderosos e temidos da indústria musical. Com o tribunal agora fixado em cada palavra de Leonardo DiCaprio, a promotoria mudou seu foco. Fizeram a Léo uma pergunta que fez suas mãos tremerem visivelmente no banco das testemunhas.
Alguém alguma vez lhe disse o que estava acontecendo por trás daquelas portas fechadas? DiCaprio assentiu lentamente. Eu não queria saber, ele disse, mas alguém me contou mesmo assim. Segundo seu testemunho, um colega ator, cujo nome não foi divulgado no tribunal por razões de segurança, o puxou de lado dias após a festa. O ator disse: "Você teve sorte de ter saído cedo. Há coisas acontecendo naquelas festas que vão muito além de drogas ou álcool. É sobre controle, chantagem e listas." Léo parecia visivelmente perturbado, recontando o momento. Ele me disse que havia uma lista, uma de verdade, de todos que já haviam sido filmados ou comprometidos dentro daquela mansão. Era usada para garantir que as pessoas ficassem quietas, ficassem obedientes e conectadas a Didi. O tribunal suspirou, em choque. Ele disse que era assim que favores eram trocados, não em dinheiro, em silêncio. Léo revelou que, após essa conversa, ele começou a notar quantas pessoas que ele conhecia estavam de alguma forma ligadas a Didi. Produtores, diretores, influenciadores, pessoas que normalmente nem circulariam nos mesmos meios, de repente estavam apoiando seus projetos, aparecendo em seus eventos, sorrindo como se tudo estivesse normal. Mas a parte mais arrepiante veio quando Léo descreveu a arquitetura da mansão de Didi. Descobri que o local havia sido reformado, não para expandi-lo, mas para dividi-lo, para criar salas secretas, centros de controle de câmeras e lugares dos quais ninguém nunca falava. Ele mencionou plantas que havia visto, compartilhadas em um grupo de mensagens de profissionais da indústria preocupados, como ele os chamou. Ele não mostrou as plantas no tribunal, mas a promotoria confirmou sua intenção de apresentar evidências que correspondiam às alegações de Léo. Segundo DiCaprio, o verdadeiro propósito das festas não era social, era vigilância. Eles queriam ver até onde as pessoas iriam quando achassem que ninguém descobriria. Ele disse, mas alguém sempre descobria. Quando Léo terminou de descrever a lista e a infraestrutura oculta da mansão, o juiz convocou um recesso de 15 minutos. Didi sentou-se quieto à mesa da defesa, com o maxilar cerrado. Mas pela primeira vez, ele não parecia poderoso. Ele parecia exposto. Após o intervalo, o tribunal foi retomado. O promotor levantou-se e fez a DiCaprio uma pergunta que mudou imediatamente a energia da sala. Senhor DiCaprio, você alguma vez interagiu com alguém que acreditava estar sendo mantido lá contra a vontade? Léo hesitou. Então ele assentiu. Eu estava procurando um banheiro, ele disse, os olhos se estreitando. Andei mais do que deveria. Abri uma porta e comecei a descer uma escada e ouvi choro. Ele descreveu o corredor abaixo do andar principal. Estreito, escuro, ladeado por portas de depósito. No final havia uma pequena sala com um painel de vidro, fumê. Vi uma garota lá dentro, ela estava sentada no chão, com os joelhos no peito, chorando. Léo disse que ela não parecia ter mais de 18 anos. Abri a porta uma fresta e perguntei se ela estava bem. Ela olhou para cima, em pânico, e balançou a cabeça. Então um homem apareceu atrás de mim. Segurança. Ele agarrou a porta, bateu-a com força e me disse que eu não tinha permissão para descer ali. Léo relembrou as palavras exatas do homem. Andar errado, Sr. DiCaprio. Você não viu nada. Volte para cima. Ele tentou denunciar mais tarde, mas como disse ao tribunal, ninguém tocaria nisso. Nenhum estúdio, nenhum veículo de mídia, nem mesmo minha própria equipe. Ele descreveu semanas de turbulência emocional. Depois daquele momento, ele teve flashbacks. Não conseguia se concentrar no trabalho. Ele evitou eventos públicos por quase um ano. Fiquei obcecado em descobrir quem ela era, ele disse. Mas era como se ela não existisse. Sem registros, sem imprensa, nada. Foi quando Léo soube que havia algo muito maior em jogo. Alguém tinha o poder de apagar pessoas. Ele disse solenemente. E se podiam fazer isso,
podiam fazer qualquer coisa. Quando perguntado se acreditava que Didi sabia do porão, Léo respondeu: não era apenas a casa dele, era o projeto dele. Nada acontecia lá sem a aprovação dele. O júri estava paralisado. DiCaprio não era mais apenas uma testemunha. Ele estava se tornando a voz de dezenas, talvez centenas, que nunca tiveram a chance de falar. O testemunho final do dia tomou um rumo inesperado quando a promotoria perguntou a DiCaprio: você reconhece o termo farol em relação aos eventos de Didi? A sala ficou em silêncio. DiCaprio assentiu. Esse era o codinome, ele disse. Todos que iam àquelas festas sabiam o que significava. Era um termo passado discretamente apenas entre aqueles que eram convidados aos níveis mais profundos de seu círculo íntimo. Ele descreveu como o termo surgiu uma noite em uma conversa particular com um executivo de música de alto nível. Ele me disse: você esteve no farol, agora sabe o que significa. Eu não disse nada, mas sabia que ele estava certo. Quando perguntado por que era chamado assim, DiCaprio disse: porque você podia ver tudo de dentro dele e uma vez que via, não podia mais voltar atrás. Mas então veio a parte que ninguém esperava. Perguntaram a Léo se ele já tinha visto Didi interagindo com alguma figura política de alto escalão nesses eventos. Ele respirou fundo e disse: Barack Obama. O tribunal explodiu em suspiros. Ele esclareceu: nunca vi Obama na mansão, mas o vi interagir com Didi em eventos de campanha, arrecadação de fundos, festas particulares pós-eventos e, pelo menos, uma vez vi Didi entregar algo a alguém do círculo de Obama, um envelope. Foi discreto, mas não era nada, ele disse. Ele não acreditava que Obama estivesse diretamente envolvido em qualquer irregularidade, mas acrescentou: é difícil acreditar que alguém tão poderoso não tenha ouvido sussurros. Léo relembrou um momento em um evento em 2016, quando alguém brincou: não deixe Didi trazer o farol para Washington, D.C. E todos riram, exceto Obama, que, segundo relatos, apenas sorriu e depois se afastou rapidamente. Não acho que Obama jamais tenha ido à mansão, Léo esclareceu. Mas acho que ele sabia, e se não sabia, não queria saber. As implicações eram devastadoras, não apenas para Didi, mas para as redes ao seu redor. E isso ainda não tinha acabado. O promotor perguntou a DiCaprio por que ele nunca se apresentou antes. A sala se inclinou enquanto ele inspirava bruscamente. Porque eu estava com medo, ele disse, não apenas pela minha carreira, pela minha vida. Depois daquela noite na mansão, a garota no porão, as ameaças, os sussurros do farol, Léo disse que foi para casa e não falou com ninguém por dias. Eu não dormi, mantive as luzes acesas. Pedi para a segurança varrer minha casa em busca de escutas. Você acha que estou sendo paranoico? Deixe-me dizer uma coisa: paranoia é uma ferramenta de sobrevivência em Hollywood. Ele admitiu que, nos anos seguintes, ele tentou várias vezes alertar pessoas no poder. Jantei com o chefe de um estúdio. Eu disse: há algo sombrio acontecendo nos bastidores. Alguém vai se machucar se não fizermos algo. Ele me olhou diretamente nos olhos e disse: você quer estar em O Regresso ou não? Bem, segundo Léo, toda vez que tentava falar, mesmo que de forma sutil, era recebido com silêncio, avisos ou ameaças veladas. Um produtor teria lhe dito: você diz a coisa errada sobre Didi e você se tornará não segurável da noite para o dia. Eles vão te cancelar e você nem vai saber quem fez isso. O que o levou ao limite, no entanto, foi um incidente em 2021. Eu estava em um iate em Capri, ele disse. Apenas alguns amigos próximos, eu pensei. Alguém mencionou o farol, novamente. Eles disseram: está de volta, ele está começando de novo. Naquela noite, Léo se desculpou e caminhou até a borda do iate, pensando em pular. Passei anos fingindo que nada aconteceu, sorrindo em tapetes vermelhos, aceitando prêmios.
Tudo isso sabendo que em algum lugar alguém ainda estava preso, ainda estava sendo ferido porque eu não disse nada. Ele não pulou, mas fez um voto. Decidi que se o dia chegasse em que este homem tivesse que responder pelo que fez, eu testemunharia, não importando o custo. O tribunal permaneceu em silêncio chocado. Didi se mexeu desconfortavelmente na mesa da defesa, sussurrando para seu advogado, mas era tarde demais. Leonardo DiCaprio não era mais um astro de Hollywood, ele era um denunciante, e ele ainda não tinha terminado. A promotoria então apresentou um envelope pardo lacrado. O rosto de DiCaprio mudou no momento em que o viu. "Esse é o arquivo?" Ele perguntou baixinho. O advogado assentiu. Léo explicou. "Este arquivo contém mensagens, capturas de tela, anotações. Coletei ao longo dos anos de pessoas que me procuraram, anonimamente daqueles que estavam lá, de vítimas. Ele nunca deveria ter tido acesso a este arquivo. Segundo seu testemunho, foi entregue a ele em 2019 por uma ex-assistente de um poderoso executivo de gravadora. Ela estava tremendo quando me entregou. Ela disse, se eu desaparecer, entregue isso a alguém que não pode ser silenciado. Perguntei, a ela por que eu? Ela disse, porque você ainda tem uma alma. O arquivo, conforme descrito no tribunal, incluía transcrições de festas, registros de segurança e nomes de menores de idade que supostamente foram vistos entrando na propriedade de Didi e nunca saindo publicamente. Léo se recusou a dizer a maioria dos nomes em voz alta. Eles merecem privacidade. Alguns ainda estão tentando viver suas vidas. Alguns ainda estão com muito medo para falar. Mas uma pessoa o contatou diretamente. O nome dela foi omitido no tribunal, mas DiCaprio a chamou de Esperança. Ela havia sido traficada através de conexões na indústria do entretenimento e alegou que passou 3 meses no círculo de Didi antes de escapar, através do que ela chamou de um favor de um amigo culpado. Léo leu uma de suas mensagens em voz alta. Se alguém descobrir o que ele fez conosco, vão enterrá-lo, mas vão nos enterrar também. Só quero que alguém diga em voz alta o que aconteceu, mesmo que ninguém acredite. DiCaprio então olhou diretamente para o juiz e disse, é por isso que estou aqui. Ele encerrou o segmento de seu testemunho, dizendo que acreditava que o império de Didi foi construído não apenas sobre música, mas sobre medo, silêncio e vergonha. O homem sabe dançar, ele disse, mas são as sombras que se movem com ele que você precisa observar. O juiz convocou outro breve recesso, mas o tribunal não se mexeu. Ninguém falou, nem mesmo a defesa. Quando o júri retornou, tornou-se evidente que algo havia mudado na sala. Didi havia ficado visivelmente pálido. Sua equipe remexeu papéis e um advogado sussurrou furiosamente em seu ouvido. Didi bateu com o punho na mesa e depois se levantou. Com a aprovação do juiz, o advogado de Didi pediu para se aproximar do magistrado. Seguiu-se uma breve conversa particular. Ninguém sabe o que foi dito. Mas quando os advogados retornaram aos seus lugares, a promotoria se levantou e pediu a Leonardo uma declaração final. Léo pigarreou. Não estou aqui porque odeio Sean Combs. Estou aqui porque acredito em responsabilização. Acredito na luz. Ele pausou. Este julgamento não é sobre fama, não é sobre Hollywood. É sobre um sistema que permitiu que um homem fizesse o que quisesse por décadas, porque era rico, conectado e perigoso. É sobre as pessoas que ele feriu, enquanto o resto de nós desviava o olhar. Então Leonardo se virou diretamente para Didi. Você uma vez me disse que a única coisa com que as pessoas se importam é a festa. Bem, a festa acabou e agora é hora de limpar a bagunça. A sala ficou em silêncio. Didi resmungou algo baixinho, algo captado por um microfone do tribunal. Ele disse, isso não acabou, nada disso é real, são todos atores. Ao que Léo respondeu suavemente,
Então você finalmente entende como é estar em um dos meus filmes, só que desta vez você não recebe um roteiro. O juiz encerrou o tribunal por aquele dia. Repórteres saíram às pressas. O júri permaneceu paralisado. E Didi, pela primeira vez em muito tempo, parecia impotente. Enquanto Leonardo DiCaprio saía do tribunal sob escolta policial, ele passou por uma pequena multidão de curiosos. Alguns aplaudiram, outros apenas observaram incrédulos. Mas todos, acreditassem nele ou não, sabiam de uma coisa: o julgamento havia mudado, e tudo mais também. Este testemunho de Leonardo DiCaprio certamente abalou as estruturas e promete mais reviravoltas no caso de Sean Diddy Combs. O que você achou dessas revelações bombásticas? Deixe seu comentário abaixo, queremos saber sua opinião. E para não perder nenhuma atualização sobre este caso e outras histórias chocantes do mundo das celebridades, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu like se este vídeo te surpreendeu. Compartilhe com quem precisa saber disso. Até a próxima.